Fala galera miçangueira, hoje nós estamos retornando ao nosso quadro de clássicos da sociologia. Já falamos um pouquinho de Émile Durkheim. Hoje nós iremos falar sobre um dos teóricos, talvez o teórico clássico mais polêmico, talvez não, com certeza o mais polêmico, e que está na boca do povo, né? Está aí no senso comum, que é Karl Marx. Há tantas dúvidas, há tantos achismos também sobre Karl Marx, tanta gente que não lê Marx e acha que sabe. Mas estou aqui para ajudar você a entender esse teórico clássico que é tão importante, que compõe o tripé da sociologia, junto com Émile Durkheim, Max Weber e ele próprio, certo? O Karl Marx, o bom velhinho barbudo. Bom, gente, para a gente entender Marx, a gente tem que entender que Marx parte da ideia de que existe no mundo capitalista, certo, uma luta chamada luta de classes. Mas ele vai deixar bem claro que essa luta de classes ela não é não foi inventada pelo capitalismo, certo? Ele mesmo vai dizer na sua obra O Manifesto do Partido Comunista que toda a história da humanidade até os dias de hoje é a história da luta de classes, certo? Vou colocar aqui em algum lugar, certo, essa citação para que você dê uma olhada direito. Marx também partindo desse pressuposto de que há um antagonismo de classe, há uma luta de classes e que essa luta de classes é o motor que move a história da humanidade. Ele vai definir, certo? Ele vai definir quais são essas duas classes sociais, né? Seriam burguesia e proletariado. Sendo a burguesia aqueles que detêm os meios de produção e o proletariado aqueles que vendem sua força produtiva. Diante disso, a gente consegue compreender os outros conceitos de Marx. Lembrando, hoje nós não iremos esboçar todos os conceitos da teoria marxista, porque são muitos, mas eu vou apontar alguns que eu classifico como os principais conceitos desenvolvidos por Marx, certo? E pelo menos os que mais caem no Enem, os que mais caem em vestibular. Não sei se vai cair no Enem esse ano, né? Mas vamos lá. Nós podemos tratar aqui sobre o conceito de mais-valia. O que seria a mais-valia? Ora, se nós temos uma classe social que ela representa a elite e essa classe social que representa a elite detém os meios de produção e essa outra classe social vende a sua força produtiva, obviamente, para a burguesia, certo? Para o proletariado vendendo sua força produtiva para a burguesia, há uma relação de desigualdade aí. Tendo essa relação de desigualdade, como essa desigualdade se sustenta, como ela funciona e como ela se sustenta. Marx vai dizer que a mais-valia nada mais é do que o valor excedente sobre o trabalho do proletariado. Ou seja, é quando o proletariado, o trabalhador, certo? O operário está trabalhando, certo? Entretanto, não lhe é repassado o valor real do seu trabalho. É como se um trabalhador, a grosso modo aqui, é como se um trabalhador fosse empregado para fabricar sandálias e para cada sandália ele receba apenas R$1. Só que o burguês, o dono dessa indústria, dessa empresa na qual ele trabalha, vende o valor final dessa sandália e vende essa sandália por, sei lá, R$50, certo? Por R$50. Esse valor excedente sobre o trabalho desse proletariado, desse operário, esses R$49, Marx chama de mais-valia. Eu estou dando uma definição bem superficial para ficar mais claro da gente entender. Ele chama de mais-valia. E essa relação de desigualdade vai forçar o trabalhador a permanecer sem os meios de produção e vai aumentar a propriedade do burguês. Outro ponto, certo? Outro ponto importante.
Por que que o proletariado não simplesmente se revolta contra a burguesia? Por que que ele não luta por melhores condições de salário, já que ele está sendo explorado? Bom, nós vamos ter duas categorias importantes para a gente entender esse silêncio do proletariado. Primeiro é a alienação. O trabalhador não mais se identifica com o fruto do seu trabalho, certo? Primeiro, ele é alienado, colocado de fora do trabalho em si, certo? Do trabalho em si, ou seja, dos instrumentos. E segundo, lhe é retirado uma relação íntima, uma relação afetuosa com o fruto do seu trabalho. Por exemplo, no caso da chinela, o trabalhador que fabrica chinela. Digamos que um sapateiro, né, um artesão, trabalha fazendo a chinela. Onde quer que ele veja a chinela fabricada por ele, ele se reconhece. Mas digamos que um empregado de uma multinacional de sandálias, ele fabrica a mesma sandália que centenas de outros trabalhadores também fabricam, com o mesmo modelo. Então ele não sabe se aquela sandália foi realmente feita por ele. Então ele não tem uma relação de intimidade com aquela sandália, com aquele produto do trabalho dele, certo? E outro ponto, o segundo ponto que afasta ou que impede o trabalhador de se rebelar contra a burguesia e lutar por melhores condições de trabalho é o exército de trabalhadores reserva. O que seria isso? Seria esse desemprego estrutural inerente ao capitalismo. Como assim? Há sempre o desemprego. Esse desemprego é fundamental para o funcionamento do capitalismo. Haja vista que há uma relação de oferta e demanda no trabalho. Se o desemprego ele é estrutural e inerente ao capitalismo e ele é necessário para o funcionamento do capitalismo, significa dizer que os baixos salários desses trabalhadores são garantidos por conta de outros trabalhadores que estão sem trabalho e, portanto, desempregados. E esse exército de trabalhadores reserva, ele está pronto para trabalhar por qualquer salário. Obviamente, né, se estão desempregados, se estão sem um trabalho, logo eles irão trabalhar por qualquer salário. E isso garante que os salários permaneçam baixos. Né? E isso é extremamente importante para que nós entendamos o capitalismo. Bom, gente, esse é um vídeo curto, rápido e cheio de generalismos, mas a questão é, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários aí embaixo, certo? Vou colocar aqui vai aparecer aqui em cima o link para o outro vídeo de clássicos que já tem aqui no canal. Considera se inscrever no nosso canal e já deixa seu like aí para fortalecer a gente. Um abração, valeu, falou galera miçangueira!